origem provençal, ou seja, do sul da França. Essa cantiga de amor surgiu no sul da França. Depois, vamos ver um exemplo de uma cantiga de amor de Afonso Fernandes. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão. Então ele não podia nem revelar. Que me tomou inteiro o coração, mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, sofrimento, né? A imensa dor, o sofrimento por um amor não correspondido, que sofro desde o dia em que vos vi. Então, revelando o sofrimento por amor de um vassalo por uma pessoa da nobreza, uma mulher formosa, uma mulher de nível superior, que era a Sucerana. Era uma filha do senhor feudal. Cantigas de amigo. As cantigas de amigo apresentam uma relação diferente, porque era um amor correspondido e entre camponeses, ou seja, entre as classes mais baixas da sociedade, uma camponesa e outra camponesa, um camponês e uma camponesa, ou seja, representavam um amor de amigo, ou seja, uma relação de uma amiga por outra amiga ou de uma amiga por seu amante, por seu amado. Ela representava a saudade, o tema central era a saudade. A cantiga representava a saudade de uma mulher por um amado, por um amante que partiu para a guerra ou que lhe abandonou. Ou seja, ela canta a saudade de um amor que ela perdeu. O eu lírico é sempre feminino. A gente viu na cantiga de amor que o eu lírico era sempre masculino. Na cantiga de amigo, o eu lírico é sempre feminino, ou seja, a voz que fala no poema é uma voz feminina. Isso não quer dizer que o escritor era uma mulher. O escritor era um homem, mas ele falava na voz de uma mulher na cantiga. Expõe a visão feminina do amor, como eu já disse. O amor é real, ele é um amor possível, ou seja, houve um relacionamento entre uma amiga e outra e depois elas se afastaram, ou então houve um amor revelado entre uma camponesa, né, uma mulher do campo, de uma classe inferior, e um amado também de uma classe inferior, mas que ele foi para a guerra, ele partiu, ou seja, ela sente a saudade do amor. É um amor natural e espontâneo, ou seja, aquele amor mais realizável, aquele amor que tem uma aproximação, não aquele amor cortês como foi na cantiga de amor. Enquanto a cantiga de amor é de origem provençal, essa é de origem ibérica, ou seja, da Península Ibérica. Vocês sabem que era formado por Portugal e Espanha. E são as cantigas mais populares, porque elas eram mais conhecidas, as cantigas de amigo, porque se divulgava mais do que as de amor, que as de amor eram cantadas mais em palácios. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma cantiga de amigo. Ela é formada de dois pares. O primeiro par das duas primeiras estrofes se combinam, e o segundo par das duas últimas estrofes se combinam. Aí vem, ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verrá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se verrá cedo. Vocês observam que ela tem um paralelismo, que é isso? Os primeiros versos se combinam da primeira e da segunda estrofe. O segundo verso também se combina com o segundo verso da segunda estrofe. Isso é o paralelismo. E há um refrão, que esse refrão vai se repetir em todas as estrofes. E há uma combinação de rimas. Você veja, Vigo combina com amigo, não é? Vigo combina com amigo. E levado com amado. Há também essa combinação. Aí vem a segunda parte, não é? Se vistes meu amigo, e porque eu suspiro, e ai Deus se verrá cedo. Vejam que aqui o refrão se repetiu. Se vistes meu amado, combinação aqui do primeiro verso da terceira estrofe, é o paralelismo, e a combinação do segundo verso e do terceiro verso, que é o refrão.
Cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio são cantigas satíricas, ou seja, que servem de zombaria. Apesar do nome ser escárnio, parece até uma coisa assim, que é bem escandalizada, revelada, não. Ela não revelava o nome da pessoa que estava sendo zombada ou criticada em seus costumes, porque as cantigas satíricas, elas atingiam todas as classes sociais, ou seja, ela revelava os maus costumes do clero, da nobreza, de toda a classe social. As satíricas, que como é o caso da de escárnio, elas revelavam os maus costumes, sendo que as cantigas de escárnio não diziam o nome da pessoa, não revelava quem estava sendo zombado. É uma crítica com palavras ambíguas, ou seja, de duplo sentido, que uma pessoa podia entender de uma forma e outra pessoa poderia entender de outra forma. Porque é uma crítica indireta. E é obtido por meio de ironias, trocadilhos e jogos semânticos. Então, a estrutura de uma poesia de escárnio tem esses trocadilhos de jogo de palavras e jogos semânticos, ou seja, jogo de significado das palavras. De modo geral, ridicularizam o comportamento, como eu já disse, de nobres ou denunciam as mulheres que não seguem o código de amor cortês. Então, as cantigas de escárnio, elas estão criticando aquela pessoa que não é sincera. Eles falam, na cantiga de escárnio da pessoa que não é sincera, não é uma pessoa leal. Esse tipo de cantiga não revela o nome da pessoa criticada, como eu já falei. Aí vem as cantigas, aí vem o exemplo da cantiga de escárnio. Ai, dona feia, ou feia, que a gente entende, foste vos queixar, que vos nunca louvem meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia, está dizendo até que ela é louca, sandia, ela é louca, mas não está dizendo quem é essa mulher. Então a cantiga de escárnio não revela a pessoa que está sendo ridicularizada. Já a cantiga de maldizer, ela vai uma zombaria, uma ironia, uma crítica de forma direta. Ela revela o nome da pessoa ou a classe social a que a pessoa pertence. Critica de modo direto, explicita a pessoa satirizada. A intenção é difamatória mesmo. O Nome da Rosa, vocês vão ver, o filme, que vai ter uma ligação muito forte, ou seja, representar o que era o comportamento das pessoas dessa época do trovadorismo, vai mostrar até o amor indevido, impróprio de pessoas do clero com bruxas, com prostitutas. Então, nas cantigas de maldizer, se o trovador produzir uma cantiga de maldizer, ele vai dizer que é a pessoa do clero que está praticando aquele determinado feito. A linguagem é ofensiva e até usa palavras de baixo calão, ou seja, é uma poesia de baixo nível. Muitas vezes tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Então vocês vejam que nas cantigas de maldizer inclui toda a classe social, até o clero também é figura usada nas cantigas de maldizer. Eles não respeitam ninguém. Uma cantiga de maldizer aqui, como exemplo, do trovador Dom Afonso X. Trovas não fazeis como provençal, como as cantigas de amor, que é provençal, mas como Bernaldo e Bonaval, tá vendo, dizendo os nomes das pessoas, o vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele e o demo, ou demônio, aprendestes. Em trovardes mal, vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Ele citando o nome da pessoa que está sendo satirizada, que está sendo ridicularizada.
Nessa época, como era difícil a questão da escrita e como guardar essas cantigas, então criaram os cancioneiros. Os cancioneiros eram como se fosse uma coletânea das cantigas produzidas. Então, os cancioneiros juntavam esses textos e produziam como se fosse, por exemplo, a Bíblia. Não é uma coleção de vários livros reunidos, assim era o cancioneiro, onde eram reunidos ou coletadas essas cantigas. Os cancioneiros mais importantes eram o da Vaticana, ou seja, que era no Vaticano, né, onde o Papa vive, da Ajuda, que é o cancioneiro da Ajuda, que era guardado em Lisboa, e da Biblioteca Nacional de Lisboa também. Ou seja, repetindo, 3 cancioneiros: da Vaticana, da Ajuda e da Biblioteca Nacional. Isso tudo em Lisboa, né? Da Ajuda e da Biblioteca Nacional. O mais importante trovador foi Dom Dinis. De todos os trovadores que produziram cantigas na época, o que ficou mais famoso, mais conhecido, foi Dom Dinis. A mais antiga cantiga era a cantiga da Ribeirinha. Ela foi produzida bem no começo do trovadorismo. Aí nós temos um trecho, a cantiga da Ribeirinha é de Paio Soares de Taveiróis, o autor dela, e nós temos aqui um trecho da cantiga da Ribeirinha. Foi a primeira cantiga produzida na época do trovadorismo. No mundo não me sei parelha, veja a linguagem. Mentre me for, como me vai, cá já moro, por vós e ai. Minha Senhor branca e vermelha, queredes que vos quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. Então, um trecho da cantiga da Ribeirinha, né, que foi a mais antiga cantiga produzida na época do trovadorismo. Tinha também as novelas de cavalaria, porque a gente sabe que as cantigas eram feitas em forma de poesia e as novelas de cavalaria eram feitas em forma de prosa. Eu já ensinei a vocês o que é verso e prosa. Verso são as linhas curtas, não é? E prosa é a maneira normal de a gente escrever de margem a margem do caderno, e o conjunto das linhas formam o parágrafo. Isso na prosa forma o parágrafo. Na poesia, o conjunto das linhas, o conjunto dos versos forma a estrofe. Então, as novelas de cavalaria eram produzidas em forma de prosa, com longas narrativas, ou seja, o relato de fatos era de uma longa duração. Seus temas normalmente eram as aventuras dos cavaleiros, divulgava os valores, a honra e a lealdade, os ideais cristãos e o ciclo clássico, ou seja, do Império de Colígio e Bretão. Ou seja, o ciclo clássico falava de coisas do Império. Então vocês vejam que era mais um tipo de coisas que aconteciam em forma de aventura, as novelas de cavalaria. Algumas das novelas de cavalaria nós tivemos o Rei Arthur, Cavaleiros da Távola Redonda, A Demanda do Santo Graal, Amadis e Gaula e Tristão e Isolda. Então temos aí, não é, 5 das principais novelas de cavalarias da época. Como eu disse, eram longas narrativas de feitos gloriosos, não é? De classes, como nós vimos, né? Do Império e dos cristãos, feitos gloriosos dos cristãos, do clero, do Império, desses dois, né? Reis aí representados. Eu quero agradecer a vocês, né? Pela compreensão que nós estamos nessa aula remota, né, ainda por causa da pandemia. Espero que todos vocês estejam sempre bem e gostaria de vê-los todos na próxima aula, né?
Saber que todos estão assistindo às minhas aulas, que eu estou tentando melhorar a minha metodologia de forma que vocês se sintam mais confortáveis. Então, um beijinho para todos e até a próxima aula.